ouvintes do Psicologia em Evidência, sejam muito bem-vindos. Esse é o último episódio da nossa série sobre obesidade e emagrecimento. Nós vamos receber a psicóloga clínica Ana Beatriz, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento, que vai trazer para nós, né, todas as informações que ela prometeu no episódio anterior de como é o tratamento da obesidade e do emagrecimento de forma efetiva, para que a pessoa consiga alcançar os seus objetivos e aquela parte que é um pouco mais difícil, manter, né, os resultados ali ao longo desse processo. Então, sem mais delongas aqui, eu já vou chamar a Ana para a gente poder bater um papo. Oi, Ana! Seja muito bem-vinda novamente ao Psicologia em Evidência, e hoje a gente vai falar da continuidade, né, ao assunto de obesidade e emagrecimento, mas agora nós vamos falar sobre o tratamento. Né? Como é que é o tratamento aí da obesidade e do emagrecimento? Mas gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir o episódio anterior. Vou passar a palavra para a Ana. Olá, Déia, obrigada de novo pela oportunidade. Esse é o nosso segundo episódio. Vou falar um pouquinho então das minhas formações, que é terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, psicopatologia e tratamento de obesidade e emagrecimento. Atualmente, na clínica, eu atendo pessoas com transtornos alimentares, obesidade e emagrecimento, transtornos de ansiedade, transtornos do humor, porque a gente entende que muitas vezes um é comorbidade do outro, né? A gente vem um combinho junto ali, e então precisa de avaliação, né, de um profissional que consegue entender que problemas relacionados à alimentação pode ter um transtorno ali escondido, então a gente precisa avaliar para que a pessoa possa ter sucesso e grandes resultados aí no emagrecimento. Ah, perfeito, Ana. Né? E assim, né, hoje, dando continuidade, né, Ana, nessa conversa aqui tão relevante, né, a gente vai mergulhar aí, né, no coração do processo de transformação. Né? No episódio anterior, pessoal, a Ana nos contou, né, o que aconteceu na vida dela, os desafios, as conquistas, né? E agora a gente vai explorar o como ela conseguiu, né, chegar nesses objetivos aqui, né? Como é que a Ana conseguiu romper o ciclo, né, de voltar, sempre estar voltando, né? Aquele engorda, emagrece, né? Desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, né, mexer nos seus comportamentos, na forma como ela lidava com essa questão. Então, hoje a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Ana, eu trouxe também algumas questões, né, que o pessoal manda para a gente aí nas redes sociais, mas também eu formulei algumas coisas aqui que eu acho que é interessante, né, de você poder abordar aqui dentro desse episódio de hoje, né, que é assim, mesmo, né, por que mesmo as pessoas, sabendo o que precisa ser feito, né, elas não conseguem emagrecer, Ana? Porque o comportamento alimentar, ele é muito mais uma relação com a comida e muito mais sobre as nossas emoções do que só seguir um cardápio alimentar. Então, todo mundo sabe que precisa fazer um déficit calórico. Mas como fazer isso? Então, como lidar com as próprias vontades? Como lidar com o próprio ambiente que estimula muito o comportamento da pessoa? Então, no protocolo de Oxford, que é o que eu atuo atualmente, né, a gente ensina a pessoa a se relacionar de uma forma mais saudável com a comida. Não é normal a pessoa sofrer, né, pensando na comida o tempo todo. Não é normal a pessoa se restringir muito, né, sofrer porque está deixando de comer aquela comida que ela gosta. Então, a gente precisa ter a alimentação como uma parte da nossa vida, não o centro da nossa vida. Então, é mais por isso, a pessoa passa a entender, né? A pessoa não consegue emagrecer porque ela não entende isso, ela acha que é só seguir o protocolo, né, que o nutricionista passa. E aí que tá o erro. E dentro da clínica, né, Ana, mostrar para a pessoa isso, né, é uma parte, eu acho que primordial, né, para qualquer tratamento, mas nesse caso, eu acho que ele é muito importante, né, que é a psicoeducação. Né, de tudo que está envolvido nesse processo. A psicoeducação é um pilar aí, né, no seu tratamento aí com os pacientes? Exato. Ela é uma das mais importantes, todas são importantes, mas o paciente precisa entender
sobre os próprios comportamentos dele, sobre como funciona os pensamentos dele, por que que aparecem as emoções e por que que ele tem tantos impulsos. Então, a gente ensina, né? Eu ensino isso para os meus pacientes. Então, a psicoeducação é você ensinar mesmo, é um processo de muito aprendizado. Então, eu falo para os meus pacientes que a, a minha participação nos atendimentos é muito ativa. Então, não tem aquela questão de ficar silêncio na sessão, de só o paciente falar da vida dele. Não, eu vou direcionar o tratamento. Né? Um tratamento com começo, meio e fim. E é muito importante, na TCC a gente prega isso, né? Que o paciente se torne o próprio terapeuta. Então, não cabe o paciente ficar 5 anos na terapia. Ele vai aprender como é que ele funciona, como é que a psicologia pode ajudar ele, a terapia cognitivo-comportamental e a dialética, né? Também tem algumas coisas da ACT que a gente traz. Então, ele aprende o porquê que a gente trabalha com essas abordagens, e assim ele consegue aplicar na vida dele. Então, ele não vai depender de mim, do tratamento, para o resto da vida dele. Né? Por isso que é tão importante a psicoeducação. Ele entendeu o que ele está fazendo ali. Uhum. Tira essa dependência, né, Ana, do outro, né? A pessoa vai aprender, né, a andar com as próprias pernas e aplicar as estratégias que foram aprendidas, né, nesse processo. Agora, qual que é o papel, Ana, das emoções, né? Como você disse que tem muitos fatores aí, vamos olhar um pouquinho para um dos fatores, né? Nós vamos olhar para todos, mas vamos falar um pouquinho das emoções, né? Qual que é o papel das emoções no ganho de peso e na dificuldade, né, depois de manter uma alimentação equilibrada? Sim. É que na sociedade onde a gente vive, a gente aprende a recolher as nossas emoções. A gente não pode expressar as nossas emoções, a gente não pode ser quem a gente é em muitos ambientes, porque a gente tem medo de ser julgado. Então, o paciente, ele aprende a lidar com as emoções dele comendo muitas vezes, ou jogando. Tem muitos pacientes que têm problemas com compras, por exemplo, né? É muito comum ali, problemas em jogos, né? Então, são comportamentos que estão tentando acalmar um pouquinho do que a pessoa está sentindo. Então, as emoções, elas influenciam muito no comportamento alimentar, porque o paciente não sabe lidar com ela de um modo efetivo. Então, eu ensino, né, para o paciente que as nossas emoções, elas são tão ricas, né, elas ensinam, elas estão protegendo a gente o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a ouvir, dar um nome para aquela emoção, entender como é que a gente vai lidar em cada situação, com cada emoção, né, que tem papéis diferentes ali na nossa vida. Então, precisa ter esse aprendizado. De novo, a psicoeducação, né? A gente ensina tristeza, raiva, medo, para que serve cada emoção dessa, e aí assim o paciente tem mais liberdade para saber o que ele faz com cada desconforto que está ali dentro dele, né? Que não é interessante a gente engolir as emoções, né? Muitas vezes as pessoas falam, meus pais falavam para mim, engole o choro. Não, mas engolir o choro é o pior erro que a pessoa pode fazer naquele momento. É dizer, né, chorar é feio, não pode chorar, você não tem permissão de sentir, né? E o que a gente precisa entender, pessoal, né? A desregulação emocional, né, no processo de obesidade, né, de levar aí a obesidade, e não só, né, nesse processo, mas nós estamos falando aqui de obesidade. Então, a desregulação emocional faz com que todos nós, né, nos utilizemos de alguma estratégia para lidar com esse desconforto emocional que a gente sente. Eu tô sentindo tristeza, tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô sentindo solidão, né? E muitas vezes, né, nessa questão relacionada à obesidade, como é que a pessoa lida com essas emoções? Comendo, outras comprando, outras pessoas jogando, outras pessoas se relacionando, dormindo, né? Então existem muitas estratégias, mas o que a gente vê muitas vezes, né, relacionada à obesidade, é essa regulação emocional através da comida, que é aprendida ou pode ser uma estratégia, né, que a pessoa desenvolveu aí já em determinada fase da vida, tá? Então, a desregulação emocional precisa ser trabalhada, né, Ana? Primeiro entendida, psicoeducação sobre as emoções, a função de cada uma, o que ela nos comunica e como a gente pode lidar melhor com ela, para que a gente não precise, né, se utilizar de recursos que, além de não ajudar em determinado contexto, prejudica, né? Porque no momento atual, ali, curto, ela dá um alívio, mas a longo prazo,
né? Além de trazer um prejuízo, ela nos ensina que o quê? Que as emoções são ruins mesmo, que as emoções são difíceis e a gente precisa fazer alguma coisa para não sentir, É. né? Que a gente come muito por tédio, cansaço, né, solidão, estresse mesmo, né, uma desregulação emocional ali. Então, a gente não come só por fome. Então, é por isso que as emoções, elas são... Entender as emoções é muito importante no processo de emagrecimento. Se você não faz isso, a chance de você reganhar todo o peso depois que você cumpriu a tua meta, chegou no corpo que você queria, é muito grande, né? Por isso que as pessoas vivem frustradas quando o assunto é emagrecimento, porque eles não ressignificaram a relação com a comida. Eles só tinham um objetivo, chegou no objetivo e depois relaxa. Né? Depois não quer manter aquela restrição, né? Que emagreceu às vezes de forma muito rápida, e aí não foi uma forma eficiente de emagrecer. Por isso, né, Ana, que, como você disse lá no episódio anterior, esse é um processo de aprendizagem. Né? Que é muito diferente a gente querer perder 3 quilos, 4 quilos, que seja, para caber num vestido em determinada ocasião, né? Você fica super motivado, você vai lá e faz. Mas se o seu objetivo era só caber naquele vestido, você já alcançou essa recompensa, o que está te motivando a continuar? Né? Porque tem um período de restrição, mas, gente, de reaprendizagem, né? De aprendizagem de outras formas de lidar com esse contexto. Então, não precisa ser esse sofrimento, né, Ana, esse processo. Agora, qual que é o papel, Ana, aí dos pensamentos, né, sabotadores, né, que as pessoas dizem? Aí, quais os pensamentos sabotadores que mais atrapalham aí as pessoas que querem emagrecer? Então, um dos pensamentos é já que eu comi um chocolate agora, então eu vou comer tudo que eu quiser no resto do dia, porque no outro dia eu vou voltar para aquela dieta perfeita. Então, a gente precisa aprender a equilibrar tudo isso, encontrar um caminho do meio, porque você precisa aprender a se relacionar com a comida que você gosta. Né? Comer um pouquinho é muito diferente de você comer uma barra de chocolate, por exemplo, todos os dias, né? Que era muito do que eu fazia antes também. Então, aprender a não ter medo de se expor a esses alimentos gostosos e muito calóricos, porque você confia em você, que você vai conseguir regular, né? Que você vai conseguir não exagerar. Então, outro pensamento amanhã eu começo, ou depois eu começo, né? Então, esse é um erro também, porque você se propõe a ficar o dia todo, né, errando na dieta, em vez de voltar ali logo na próxima refeição. Um outro pensamento é o eu mereço, né? Então você se recompensa com a comida. E aí você não tem outras formas de se recompensar, você não aprende outras formas de se acalmar depois de um dia muito estressante. Então esse pensamento ele também te leva a comportamentos compulsivos até na comida, ou uma relação disfuncional com a comida que pode levar à obesidade. Né? Então eu mereço, acaba jogando tudo fora o que você conseguiu fazer no déficit calórico nos outros dias. E a gente vê também, né, Ana, nesse processo, pessoas que têm uma distorção, que é uma fatores da distorção cognitiva da vitimização, né? Então, a pessoa se sente muito vitimada, né? E aí ela vai se recompensando o tempo todo. Né, já que isso, já que aquilo, né, eu mereço, ou eu mereço porque eu trabalhei demais, porque eu tô cansado, eu mereço porque, né, tal coisa, mas é aquela, eu não sou querido, as pessoas não me aceitam, então sobra para mim, né, ficar neste lugar. Então, né, a gente vê que também existe aí pensamentos muito disfuncionais, né, relacionados a crenças que as pessoas têm, que comprometem aí esse processo e pioram muito, né, essa situação. Sim. E muitas vezes um pensamento de liberdade, assim, agora eu sou adulta, posso comer o que eu quiser, ninguém me manda, às vezes pela pessoa ter tido uma restrição muito grande na família, ou pelas pessoas julgarem ela, né? As pessoas passam até a comer escondido, então, já que ninguém tá me vendo aqui, eu vou comer tudo que eu quero mesmo, ninguém vai me julgar, né? Então tem muitas crenças disfuncionais envolvidas ali, muitos traumas mesmo da pessoa que ela precisa ir trabalhando e ir entendendo que isso afeta, né, no comportamento alimentar dela. Então, não é simplesmente eu seguir uma dieta, é entender os pensamentos, entender o que te leva a comer de um modo disfuncional, de um modo que te prejudica, te traz culpa ou sofrimento depois.
porque a comida é para nutrir o nosso corpo, né? Então a gente precisa alinhar essas expectativas também. E o emagrecimento, ele não é para nos fazer sofrer. O emagrecimento é para melhorar a nossa vida, não para piorar. Né? Então, se a gente restringe tudo, a vida fica chata, a vida fica sem graça. Cadê o prazer da vida? Se o prazer for só comida, ou compras, ou outros, né, comportamentos ali impulsivos, quando a pessoa tenta fazer uma dieta, a vida fica sem graça. Né? Então, o emagrecimento é para te trazer mais benefícios, é para te trazer um autoconhecimento e você entender o que mais te dá prazer além da comida. Ô, Ana, né, e você falando, né, nesse processo sem sofrimento aí, né, isso de fato é possível as pessoas poderem chegar, né, alcançar esse objetivo ou passar por esse processo do emagrecimento sem sofrimento? Isso é possível mesmo? E como é que é, né? Se for possível, como é que isso acontece? Sem sofrimento é uma coisa muito grande, assim, pra gente dizer. É um processo desconfortável, é um processo difícil mesmo de passar, mas conforme você vai se conhecendo, conforme você vai entendendo quais outros prazeres que você vai ter na vida além da alimentação, isso se torna um pouco mais fácil de viver. Né? Então eu fui entendendo. Quando eu parei de sair todos os finais de semana, quando eu fui controlando mais os meus comportamentos, eu fui estudando mais, eu me vi mais eficaz na minha profissão, eu me vi mais importante, eu fui me expondo a outros ambientes onde eu me sentia mais recompensado. Então a comida já não era mais um dos prazeres, só o prazer, o único prazer da minha vida. Né? Eu tinha outros prazeres, mas eu precisei tirar a comida desse lugar, desse pedestal que eu colocava ela, né? Porque chegava assim no finalzinho de tarde, que geralmente nosso autocontrole já foi pro beleléu, né? Finalzinho de tarde eu sempre queria comer lanches, pizzas, comida japonesa, que eram comidas que eu gostava muito. E aí eu não via prazer em outras coisas, né? Então, não sofrer no processo de emagrecimento não acontece, mas você aprende a amenizar esse sofrimento, você aprende a lidar melhor com você, porque você se conhece mais. Então, por isso que é um processo muito rico, porque você desenvolve em todas as áreas da sua vida. Não tem como você mudar só a sua alimentação, sem mudar, né, as habilidades que você tem, os ambientes que você quer frequentar, você vai ficar muito mais seletivo. As escolhas, né, Ana? As escolhas, porque em algum momento comer de um modo disfuncional te fez muito mal, né? E faz muito mal, né? Caso se a gente continua a longo prazo, isso faz muito mal. Então a gente aprende a equilibrar, a ter uma vida mais gostosa, não só na alimentação, né? Uma vida de um modo geral mais gostosa. Ah, muito legal. Ô, Ana, e no seu processo, né, de emagrecimento, quais foram os maiores desafios mentais, né, eu digo, ou emocionais aí, que você enfrentou? Que talvez pessoas, né, que estão nos assistindo também enfrentam aí nesse processo. Era lidar com as minhas vontades, né? De dizer não para mim, né? Porque, poxa, se eu trabalhei tanto, se a minha rotina tá tão complexa, por que que eu não posso comer tudo que eu quero pela frente? E aí eu precisei ir entendendo, né? Eu gosto muito de usar uma pequena palavrinha assim, uma pequena expressão do pra quê. Na hora que vinha uma vontade, né? Um pensamento maluco, assim, aquelas vontades malucas na minha cabeça, eu dizia, mas para que eu vou ceder essa vontade agora? Não pode ser em outro momento, eu não posso planejar melhor essa recompensa que eu quero ter. Agora, se eu comer isso agora, não vai me fazer bem, eu vou me sentir muito culpada. Então, lidar comigo mesma foi realmente um desafio. Lidar com as outras pessoas também foi um grande desafio, porque como eu já tinha começado o emagrecimento muitas vezes e não dado continuidade, as pessoas ao meu redor, minha família, também não confiavam em mim. Elas falavam assim, deixa eu ver até quando isso vai durar. Entendeu? Então, lidar com essa crítica, lidar com esse comentário realmente dói muito. Mas isso me impulsionava de alguma forma, porque eu sabia que eu tinha uma estrutura para seguir. Eu tinha mais estratégias para eu lidar com as minhas vontades. Eu estava aprendendo, né? Eu não sabia tudo no começo. Mas conforme eu fui praticando, eu fui me tornando muito boa nisso. E aí, por fim, as pessoas hoje me perguntam como é que eu fiz para chegar, né? Onde eu cheguei, emagrecer o quanto eu emagreci. Então, hoje eu passo a ser alguém que as pessoas se inspiram. Antes eu era uma pessoa que as pessoas não confiavam, tipo, que ia dar certo, porque de fato tinha ali evidências daquilo. Eu já tinha tentado algumas vezes e não conseguido.
Mas aí, conforme eu fui tendo mais recursos, né, mais estratégias, eu fui conseguindo mostrar para mim, principalmente, que eu conseguia e mostrar para as outras pessoas também. Então, acho que foi isso, um dos maiores desafios, assim, né? E como, gente, eu conheço a Ana já há alguns anos, né? E como a vida dela, como ela fala, mudou mesmo, né? Sim, Como um todo, né? A Ana é uma máquina de estudar, de pesquisar, de atendimentos, né? E a sim. Ana faz lá os acompanhamentos dela com a Nutria. Não sei se você ainda está fazendo, né? Mas eu vejo ela fazendo atividade física diariamente, né? Ela Uhum. tenta ali colocar, né, hábitos saudáveis na vida dela, autocuidado. Então, como, né, mudar essa questão, essa relação com a alimentação, também, no caso da Ana, mudou, né, todos os outros fatores, né, ambientes na vida dela e Sim, como isso fez com que ela deslanchasse aí, né, de alguma sim. maneira. Eu era uma pessoa, né, que eu achava que eu não conseguia estudar, que eu não conseguia prestar atenção, que eu não era boa o suficiente para ser amada, né, que eu não conseguia realizar grandes sonhos porque minha vida financeira não era organizada. Então, ter um propósito ali do emagrecimento fez com que eu olhasse para todas essas áreas da minha vida. Né? Então, estudar passou a ser prazeroso, fazer uma atividade física que eu odiava passou a ser prazeroso também, fazer parte, né, de um dos momentos de conexão comigo mesma, né? Então, o emagrecimento ele muda todas as áreas da vida ali. Uhum. E eu acho interessante, né, Ana, você falar isso de atividade física, porque a gente vê que um dos maiores desafios, às vezes, né, para a pessoa implementar é a atividade física, né? Porque, assim, existe a atividade física ideal, mas talvez eu precise Uhum, começar com uma, né, que seja menos sim, aversiva, menos complexa, que seja mais fácil de fazer, quebrar, né, essas coisas em pequenas metas. Foi como você sim, disse no outro episódio, eu comecei o meu projeto com 0,5 quilo por semana, né? Isso gerou em você o quê? Uma desregulação ali no começo emocional, você dizia, não, eu quero perder 2, eu quero perder 3, né? Mas a curto prazo, isso traz um efeito na gente, quando a gente vai lá, faz uma dieta e emagrece 2, 3 quilos, né? E aqui, pessoal, essas estratégias que ela está falando, não serve só para quem tem uma obesidade grau 2, grau 3 ou grau 1. Serve para qualquer pessoa, porque geralmente, né, Ana, a gente está nessa questão com a balança, né? Ai, preciso, engordo 3 quilinhos, emagreço, engordo, emagreço, né? E se a gente não sim, mudar, não entender, né, o que faz a gente tá nesse processo, né, que não sejam questões clínicas, orgânicas aí, né, que estão alterando alguma questão aí também, a gente precisa desse aprendizado, né, ao longo do tempo. Então, veja, pessoal, como a terapia, né, foi um fator preponderante aí no processo da Ana, porque tudo isso que a Ana, né, conheceu aí ao longo do tempo, né, tá baseado nos estudos, né, que ela estudou, uhum, né, mergulhou nesses estudos, mas teve essa rede de apoio aí que ela precisou, né, ela foi fazer uma consulta, ela foi buscar um nutricionista, não sei se a Ana fez acompanhamento psicológico nesse momento, né, para poder ajudá-la nesse contexto, mas veja como é importante a gente ter o conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês entenderem que às vezes o que está falhando é a estratégia, é a forma como a gente está lidando com isso. E existem estratégias eficazes, né? E que você pode aprender e colocar na sua vida. Você não vai ficar dependente da terapia a vida toda para se manter magro, né? Ou para manter as coisas, os seus objetivos. Mas é um processo de aprendizado, né? E que é muito importante, né, Ana? uhum. Isso. E eu posso falar um pouquinho do protocolo, Com Deia? certeza, eu ia pedir para você trazer um pouquinho do protocolo, né, para as pessoas entenderem como é que é. Então, hoje eu trabalho com o protocolo de Oxford, onde a gente começa a monitorar o paciente. Então, ele precisa se conhecer para ele poder se modificar. Né? Que eu costumo dizer que o emagrecimento não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Então, você vai precisar se conhecer, se monitorar. Então, a gente pede um diário alimentar para a pessoa, para ela poder entender onde é que acontecem os erros, porque muitas vezes os pacientes chegam com uma crença, que depois a gente já fala, né, da identificação de pensamentos, das crenças disfuncionais,
eles chegam com uma crença de que o metabolismo dele não é mais o mesmo, que ele não consegue emagrecer, que para ele é muito difícil. Então, isso tudo pode ser crença, mas para a gente entender se é crença ou se é uma realidade, a gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar. Então, a balança também, ela passa a ser, entre aspas, né, a sua amiga, porque você vai entender ela como uma ferramenta, não como uma coisa ali que vai te frustrar, né, que vai te fazer mal. A balança, ela vai te dar uma informação para a gente saber se está dando certo, se não está dando, e assim você conseguir mudar os seus comportamentos caso não estiver dando certo. Então, é uma forma de monitorar, de avaliação. Claro que a gente não usa só balança, também pode ser fotos, né, tirar medidas. Então, a gente precisa desse monitoramento. E depois a gente trabalha também com a identificação de pensamentos, a identificação das crenças, a gente vai lá para a história de vida da pessoa, para a infância principalmente, que foi onde que ela aprendeu, né, a se alimentar. Eu fui uma pessoa que eu não pensava muito sobre em relação de calorias, essas coisas assim, não tive isso no meu desenvolvimento, mas depois eu entendi o quanto era importante, né, entender um pouquinho mais do que você estava comendo ali, do que você come, né, durante o seu dia a dia. Depois a gente vai trabalhar com a reestruturação cognitiva, então aprender a responder esses pensamentos, aprender a se olhar de uma forma melhor, né? Porque, como eu disse no episódio anterior, eu não acreditava que eu era uma pessoa que podia ser amada. Então, conforme eu fui mudando o olhar que eu tinha sobre mim, né, mudando as minhas crenças, eu fui me colocando em lugares melhores, eu fui me relacionando com pessoas melhores, não melhores, né? Eu fui me valorizando mais, é isso que eu quero dizer, porque eu trabalhei as minhas crenças. E depois a gente tem um treinamento de habilidades para lidar com as emoções. Então, você precisa aprender a lidar com essas emoções de um modo efetivo. E habilidades também interpessoais, de você aprender a dizer não para as pessoas sem sentir culpa, aprender um jeitinho de falar, um jeitinho carinhoso, né, que vai te dar também o que você quer, vai ser efetivo, né, para a tua vida. Então, a gente vai planejar também metas realistas e sustentáveis. Como eu disse, eu queria emagrecer 2 quilos por semana, mas isso não é realista, né? Porque até dá para fazer isso, só que é de um modo muito sofrido, que não vai ser possível manter ao longo do tempo, né? E esse protocolo, ele normalmente dura em torno de 12 a 24 sessões. Porém, a gente precisa abrir ali um adendo, né? Porque tem Exato. pessoas que têm transtornos mentais envolvidos. Tem outras Então, pode, questões, né, né, Bia? a vida vai acontecendo também, né? Não só transtornos, mas às vezes algum problema na vida que a pessoa vai deixar o emagrecimento um pouquinho de lado, então a gente vai precisar olhar também para esse momento E da às vida da pessoa. vezes, né, a pessoa não está com um transtorno mental, gente, mas ela está passando por situações na vida, né, dificuldade às vezes no relacionamento, né, com o trabalho, né, com os filhos, né, ou algum fator ali, né, estressante naquele momento que pode estar dificultando, né, que ela possa. Agora, as mulheres sempre falam, né, Bia? Eu não sei se você escuta isso. Elas se separam e correm fazer dieta, correm fazer atividade física, né? Todas as pessoas, não só as mulheres. Os homens também, né? Corre se Aham. cuidar, né? E por que a gente não está fazendo isso, gente, no nosso dia a dia? Por que a gente não está, né, se valorizando aí dentro desses aspectos, seja solteira, seja casada, né? Então, assim, a gente precisa, né, em busca também, né, Bia, desse valor aí, né, da onde a gente tá indo e para onde a gente quer chegar, né? Quando a Bia falar, eu consegui começar a fazer escolhas aonde eu tô, com quem eu estou, né? Por quê? Porque isso faz parte do conhecimento do que é importante para ela, do que é valoroso para ela. Né? Sim, exatamente. E a TCC ajuda dentro desse protocolo aí, né, Bia? Como é que a TCC ajuda o pessoal aí dentro desse protocolo? A terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro para esse tratamento, é baseado na terapia cognitivo, mas eu também incluo coisas sobre a terapia comportamental dialética, porque a gente precisa, a dialética a gente fala muito sobre as emoções, né? Explica muito mais sobre as emoções, tem as habilidades emocionais, a gente traz também da dialética. E a terapia cognitiva, a gente faz mais a reestruturação de pensamentos, de crenças. Então, as duas juntas é sucesso garantido. Sucesso, Exato. E tem a arte também, né? Que a gente trabalha muito a aceitação. Então, a gente fala hoje do tratamento transdiagnóstico, né? Que a gente vai incluir várias abordagens para
benefício daquela pessoa, daquele paciente que está ali na nossa frente. Como é que a psicologia, Bia, ajudou no seu emagrecimento, né? E como é que isso aí influencia o seu trabalho hoje com os seus pacientes na clínica? A psicologia me ajudou em todo o conhecimento das minhas crenças, né? A modificação de crenças, entender a minha história de vida, como é que era, né, o meu comportamento alimentar e como que ele deveria ser, né? Então, aos pouquinhos, claro que trabalhando as expectativas irrealistas que eu tinha de emagrecer 2 quilos por semana, então eu fui trazendo mais meus pensamentos para a realidade. Então, estudar muito sobre emagrecimento, como, né, que a gente pode fazer isso, trabalhar as crenças e as emoções. Foi isso que a psicologia trouxe para mim, né? Isso influencia no tratamento dos meus pacientes porque eu entendo muito o sentimento deles. Eu passei, né, pelo caminho que eles estão passando, eu entendo a desesperança que esse processo traz para gente, eu entendo o sentimento de inferioridade, eu entendo a ânsia de querer que a vida mude logo, né? Então eu vou trazendo todas as questões para eles. Às vezes eu trago autorrelato também, né? Um pouquinho da minha história para exemplificar como que ele vai fazer isso na vida dele também. Então eu acredito que gera uma conexão muito maior, né, com os meus pacientes no tratamento. E eu costumo dizer que a terapia cognitiva, ela muda vidas, a terapia comportamental dialética também, porque a gente fala muito das emoções. Eu sou psicóloga, né, então é claro que eu vou puxar sardinha, como a gente fala aqui, eu vou falar bem dessas abordagens, mas de fato elas mudaram a minha vida. Aplicar, viver isso no meu dia a dia foi muito importante, né? Então eu trago muitos exemplos para as pessoas de como elas vão mudar a vida delas. E dentro do protocolo de tratamento, a gente também traz ali a educação sobre a alimentação e as emoções, o desenvolvimento de autocontrole, habilidade de enfrentamento, prevenção de recaídas, que é a fase que eu estou agora, né? Porque eu já cheguei no corpo que eu queria. Então, eu preciso continuar aplicando, não com tanta ênfase como eu fazia antes, mas agora é uma parte natural da minha vida. Eu como as coisas que eu quero, às vezes eu dou uma exageradinha, mas não é sempre que eu faço isso. Então, a minha relação com a comida é uma relação saudável hoje, né? Uma relação boa, que não me traz sofrimento, como já me trouxe um dia. Então, a psicologia ajudou em tudo, eu acredito, né? Fez toda a diferença ali no processo do meu emagrecimento e também no das pessoas que me procuram. Tá. Então, para a gente encerrar aqui, pessoal, vou pedir para Bia, por favor, dê uma dica prática para quem está em casa, né, para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes a pessoa está tendo, né, esse conhecimento que a gente trouxe aqui agora e não é, né, de uma hora para outra que ela consegue ir buscar um tratamento psicológico, um acompanhamento para fazer isso, né? Então, mas até ela conseguir buscar isso para ajudá-la, né, nesse processo. Que tipo de dica, né, você dá lá na sua rede social, né, para os seus próprios pacientes irem começando, para as pessoas que te conhecem, te perguntam, porque como você é especialista, né, eu acredito que muitas pessoas te perguntam, né, sobre isso. Você poderia deixar aqui uma dica para os nossos ouvintes? Claro, na verdade, eu vou trazer 2 dicas para as pessoas. Na verdade, 3. Primeiro, eu quero convidar as pessoas para irem lá no meu Instagram, porque lá tem a série que eu estou fazendo de 20 coisas que eu fiz para emagrecer, sem falar de dieta. Então, não estou falando de planejamento alimentar, estou falando de estratégias. E eu vou deixar 2 delas aqui. A primeira delas é para você se perguntar o porquê que você está comendo. Então, não, às vezes a gente está no modo automático, chegou em casa, já vai direto para a cozinha. Mas se pergunta, por que eu estou comendo? Eu estou com fome física, minha barriga está doendo, já faz mais de 3 horas, mais ou menos assim, que eu comi, né? Eu estou com a barriga vazia, estômago vazio mesmo, eu preciso comer por fome. Ou eu tô comendo porque eu tô estressada, ou eu tô comendo porque eu quero um prazer, ou eu tô comendo porque eu tô cansada e quero companhia, né? Então a gente não come só por fome, então a gente precisa entender os motivos disso. E aí, se você está precisando de companhia e não tem ninguém na sua casa, você pode ser a sua própria companhia. Você pode tomar um banho relaxante, você pode fazer ali um momento de respiração, assistir uma série que você gosta, sem comida associada, porque eu sei que a gente associa telas a comer e a gente não presta atenção, né? Então, inclusive no tratamento, eu acabei não falando, mas no tratamento tem o Mindfulness Eating, que a gente ensina a pessoa a comer com atenção plena, né? Prestar atenção, e assim ela consegue comer em menos quantidade, porque ela já se sente mais saciada. Então, respeitar o sinal de saciedade.
Então, se pergunte, né, o porquê que eu estou comendo, saia do automático, né? Em todos os momentos que você for comer, se pergunte antes, tá? Se você vai comer por fome ou por outro motivo. Se você está estressada, você precisa fazer uma respiração, você precisa se acalmar, mudar o foco ali do problema, né? Ou resolver de fato o problema, porque a comida ela não vai resolver nada, ela vai distrair um pouquinho ali daquele desconforto, mas depois você vai voltar a sentir, né? Uhum. E a outra dica que eu dou é sobre tolerar o desconforto. Então, vamos supor que você é uma pessoa que não consegue comer só uma vez ou só um pouquinho daquela coisa que você gosta muito. Você tende a repetir o prato, ou você tende a comer uma barra de chocolate toda. Então, é importante você não comer direto do pacote, né? Então, você não vai sentar lá na televisão com uma barra de chocolate na mão. Você vai pegar 3 quadradinhos ali, ou quanto o seu nutricionista pedir, né? E você vai deixar o resto longe de você. Então, você vai dificultar o acesso. Vamos supor que você está na mesa ali de jantar junto com a sua família. Se você tiver vontade de comer novamente, é importante que você levante imediatamente, lave seu prato, dificulta o acesso à comida naquele momento e tolera o desconforto de querer mais. É só um desconforto, isso não vai te matar, né? Não vai ser uma coisa horrível para você, vai ser desconfortável de 5 a 10 minutinhos, mas depois vão vir outros pensamentos automáticos na sua cabeça e você não vai ficar sentindo aquele desconforto para sempre. Na verdade, você vai se sentir vitoriosa de ter comido só uma vez ou só a quantidade necessária ali para matar a sua vontade. Ana, que maravilha de dicas, né? Ana, infelizmente, né, nosso episódio está chegando ao fim. Então, lembre-se, pessoal, saúde e bem-estar, né, são prioridades na nossa vida, né? Se você se identificou com o que você escutou aqui hoje, né, não hesite em buscar apoio, né, Ana, para cuidar dessas questões aí relacionadas. Existem profissionais capacitados, né, como a Ana, né, como outros profissionais também que cuidam disso, e existem evidências robustas, né, para o tratamento dessa questão. E um profissional expert nesse assunto, né, capacitado, ele também vai tratar, né, desse assunto de uma forma ética, tá bom? Respeitosa com você. E elencando aí as melhores evidências disponíveis, né, Ana? A verdadeira mudança é aquela que te liberta para viver uma vida plena, né, com saúde e autocompaixão. Pessoal, acima de tudo, né, aqui hoje eu queria fazer um agradecimento, né, especial à Ana, agradecer imensamente, né, a disponibilidade, a generosidade e a coragem da Ana, né, de compartilhar a sua história de vida, né, tudo que ela vivenciou ali ao longo da vida e como é que foi chegar até esse momento. Né? Como é que foi sua trajetória e hoje ela também ajuda outras pessoas, né, a alcançarem esse objetivo lá na clínica. Tá? Ana, muito, muito obrigada, né, pela sua participação aqui no Psicologia e Evidência. Tenho certeza que as pessoas, né, que puderem se beneficiar aqui desses episódios, né, vão ser pessoas ali privilegiadas, né, de ter esse conhecimento, de ter acesso a essas informações. Porque o que a gente vê, às vezes, é tão raso, né, tão sem embasamento, né, nas redes sociais, né, faça isso, faça aquilo, emagreça, coma, faça tudo que você quiser, né, e coma isso, coma aquilo, e isso a gente sabe que é um tratamento individualizado, é subjetivo para cada pessoa, né, diante do seu próprio processo. Sim, Ideia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um desafio mesmo, porque eu tenho muito medo ainda de falar em público, mas estou trabalhando, né, para isso. Mas te agradeço pela oportunidade e desejo muito sucesso em todos os episódios, na sua vida toda. Obrigada, querida. Você foi maravilhosa, viu? Apesar do desconforto de estar ansiosa, né? Você seguindo aí seus valores de vida e coisas que são importantes para você, que também é ajudar a levar conhecimento para as pessoas, né, gente? Ela passou por esse desconforto aqui em nome de um propósito, tá bom? Então é isso. Não precisa ser um sofrimento. Um desconforto vai gerar para coisas que são importantes para gente, né? Mas a gente consegue com algumas estratégias aí seguindo. Mais uma vez, obrigada.
Tá? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal, vai lá, se inscreve, curta, compartilha, mande para todo mundo esses episódios aqui, né, que a Ana se disponibilizou a fazer aqui no Psicologia em Evidência, ensinando para vocês as melhores estratégias e o que está por trás aí, né, desse efeito sanfona, de engorda e emagrece, por que eu não consigo alcançar os meus objetivos ou me manter, né, depois que eu já alcancei o objetivo ali do emagrecimento, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.